Oi, Sora. Oi. Que isso? Oi, professora. Oi. Muito. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá bom? Sora. Oi. Bom dia, Sora. Sora, você vai sair e entrar de novo? Por quê? Quem que tá falando? Sétimo B. Eu acho que é uma televisão. Hã? Oi? É o Caio falando, professor. Meu Deus. Quem que tá falando? Ah, Não eu tô entendendo nada, Sora. Vocês não estão ouvindo? Não, eu tô ouvindo um Uma barulhinho. televisão? É televisão? Sora, eu tava Eu achei que era alguém dando aula. Eu achei que eu tinha entrado na aula de alguém. Ai, Sora. Não é quem que tá dando aula aqui na minha sala. Ih, nada a ver, viajei agora. Nada a ver. Tchau, Sora. Ô, Sora, Quem que tá ouvindo televisão aí, aprendendo do C de Cotia? você discutia. Vocês não estavam ouvindo? Sora, já volto. Vou pegar uma água, tá? Tá bom. Eu não tava ouvindo. Ô, Sora, a prova de história Eu não tá ouvi nada. difícil. Oi? A prova de história tá difícil? Ó, quem que começou o compartilhamento? A Sara. Ah, Desculpa, Sora. Foi sem querer. não Eu tem nem sabia problema. como que compartilhar. Não fui eu dessa vez. Foi sem querer. Então, essa semana, a atividade, acho que não é essa semana, não. Não, essa semana tá tranquila, a atividade tá fácil. É a do módulo 5, que ela tá um pouquinho mais complicadinha. É porque eu Só gostei aquela lá assim. dos símbolos de poder real. Aquela tava fácil. Tá. Aquela foi a mais fácil. Por isso Mas que tava a do legal. módulo 5, ela tá um pouquinho complicadinha. Mas a dessa semana e da próxima estão facílimas. Que medo, Sora. Que medo. Ai, Sora, Oi, hoje eu já acordei irritado, Sora. você já acordou? Irritado. Por que acordou irritado? Minha irmã me acorda 5h30 da manhã só pra ir andar. Ah, que delícia! Eu gosto, Sora, mas não pode ser um pouquinho mais tarde, sabe? Porque ontem a gente foi dormir 00:30. Sora! Tão tarde, eu fui dormir 1h. Ana, eu tô tentando, tá? Ô, louco, professor. Sora, que página? Que página? Página 11. Tá. Tá faltando gente nessa sala, hein? Sora, Sora, você eu tá tô me ouvindo participando no baixo máximo ou 14 nunca chega a pessoas. 20, Sora? Calma, muita gente falando ao mesmo tempo. É que tem gente que fala que não precisa ver aula, que pode ver no YouTube. Se tiver dúvida, te manda. Só que pra mim é melhor poder Não, falar, sabe? Também prefiro. Muito bem. É Ô, bom vocês Sora, meu criarem microfone tá baixo ou alto? Tá normal? Ah, tá. Eu estou te ouvindo bem. É bom que assim a gente mata a saudade, ó. Né? Tudo bem que o povo não abre as câmeras. Tem que abrir essas câmeras pra gente ver vocês de Sora, eu tô no pijama. computador, Sora, eu tô comendo esfirra, O Sora. computador não tem a... Comendo esfirra a essa hora? É, eu comprei o dia, Tô Sora. comendo agora. Ô, Pro, Oi? por que todo mundo, a maioria das pessoas vão de uniforme pra aula? Não mandaram que era obrigatório. Porque como É essas pra aulas... estimular, porque como a gente tá em aula, né? Sim, é que como essas aulas elas vão ficar no YouTube, as outras pessoas vão poder assistir, né? Não é legal vocês estarem vestidos de qualquer jeito, de pijama. Não, eu tô com o meu agasalho, Sora. Bonitão. Mas tem que pôr uniforme? Ah, é legal colocar, como se você estivesse indo para a escola. Tá Tá? bom. Não é obrigatório, mas legal colocar. Legal.
Tem sala que todo mundo coloca. O Sora. Não, Sora, teve dia que só eu tava sem uniforme. A sala inteira tava Eu sem tava, uniforme. depois eu só acordava e vinha. O Felipinho tá. Quem mais? João Pedro tá de uniforme. A Lavínia também tá, Lavínia? Lavínia tá. A Sara. Os outros não. Sora, tá muito Que vaga, Sora. Tô com a câmera desativada. Ô, Sora, você passou a tarefa 9, né? Porque começou a nevar na minha casa, então não tô mais. Tá nevando aí, teve geada, né? Calma aí, deixa eu ver qual que é a tarefa 9. A de Revolução de Aves. Na página 14. Então, Sora, porque a tarefa 9, ela foi no... Tarefa 9? Sim, tava lá no Word, tava a tarefa 9. Isso. Mas Pode a tarefa fazer. 9 não era da apostila passada? Não, é dessa semana. Não, Sora, porque aqui é só a primeira tarefa, Sora, a na tarefa apostila 11. do bimestre passado tinha a tarefa 9. Lembra que você Tinha. falou não tem a tarefa, mas é pra ver na tarefa net? Não, E responde Tá aqui, uma ó. folha à parte? Tarefa 9. Não, a outra apostila ia só até a tarefa 7. Era até às 7. Aqui, Essa ó. aqui começou na 8. Tarefa E essa 9. aqui é só, pra mim, tá só até a 11, Sora. Assim, tá só até a 11, ela começa na 11. É 8, 9, 10 e 11. Isso, tem até a 12. Mas a aqui tem outra 8, apostila, 9. aquelas duas tarefas que estavam faltando, era a 6 e a 7. A gente tinha que estar no Certo. portal pra pegar a pergunta. Sim, Aí a semana passada vocês tinham que fazer a 8, que era a da Revolução de Aves. Eu mandei a correção para vocês. Você até mandou na agenda a correção. Exatamente. Aí, a dessa semana é a tarefa 9, que é sobre o absolutismo. Nós vamos falar de absolutismo hoje, do rei e tudo mais. Sim, porque é só relacionar a coluna. Não, tem Sora, eu coisa fiz a tarefa, só que eu achei difícil corrigir ela. Qual? Porque, tipo, tinha muita coisa, muito diferente do que eu coloquei, aí eu viajei, sei lá. A tarefa 8? Viajar para os Estados Que a Unidos. gente, que Eu sou você mandou a Olivia, viajar para os correção. Estados Unidos. Eu falei para vocês que essa Revolução de Aves é chatinha, mas aqui era uma análise de imagens, né? Que tem muitos detalhezinhos para vocês olharem. Ela era boa para fazer na sala. Na verdade, essa atividade era para vocês me entregarem. Ela tá para ser destacada. Bom, bora começar? Vou fechar o microfoninho de vocês, tá? Tchau. Quem tá com a apostila, página 11, o caso francês. É isso? Tchau, Sora. Cabelinho. E quem tiver dúvida, mantenha a mãozinha levantada, anota a pergunta e lá no finalzinho a gente responde. Tudo bem? Vamos lá. Ô, Sora, Oi. mas você vai mutar de vez o microfone ou vai deixar como a gente tem como abrir? Não, mutar de vez. Ô, Tá. Sora, mas aí não é mais fácil pra... Ah, deixa. Mais fácil o quê? É Não, mas porque você daí tá- Fica olhando o chat, Sora. Fica olhando o chat. É porque eu não consigo ficar olhando o chat. Eu posso olhar para a Não senhora, dá então? pra Só ver pra o- mandar não pergunta? dá pra ver o chat. Não. A tela. Quando eu estou compartilhando a tela, eu não consigo, eu não tenho mais os comandos. Então, eu não consigo desligar o microfone, eu não consigo ver chat, eu não consigo ver nada. Eu não vejo nem vocês, eu só vejo a tela da apostila. Entendeu? Então, Tchau, Sora. não tem como. Tchau, Sora. A gente volta. Vou compartilhar a minha tela, que é esta aqui. Fala para mim, João Vitor e Sara, vocês estão vendo a apostila? Sim? Então, beleza. São os dois aluninhos que eu vejo aqui, daí eu consigo fechá-los. Vamos lá, pessoal, caso francês. Eu já tinha falado da França diversas vezes para vocês, né? Então, hoje a gente vai falar mais ainda. Prestem bastante atenção nessa página e na próxima. Na verdade, são as duas únicas que tem escrita, né? Mas presta bastante atenção nessa página, porque ela responde várias questões da atividade de vocês, tá? Então, primeira coisa, a gente viu que a centralização política envolveu rei, burguesia e nobreza, né? A nobreza foi começando a ser deixada de lado,
E a união do rei com a burguesia fortaleceu ambos e o rei conseguiu, então, centralizar o poder. Nós vimos que Portugal foi o primeiro a fazer esse processo, ainda lá no século XI, século XII, e por isso ela conseguiu concentrar todo o poder na mão do rei, conseguiu fazer com que esse rei acumulasse dinheiro mais rápido do que os outros, né? Porque quando está centralizado o poder, o rei tem mais poder, consegue ter mais dinheiro. E por isso ele conseguiu fazer as grandes navegações antes de todo mundo. Tá? Esse processo todo a gente chamou de absolutismo, que na aula passada eu falei para vocês anotarem na apostila que o absolutismo ele é o rei ter um poder absoluto, o rei ter um poder total, ilimitado dentro do país. Hoje a gente vai estudar o caso francês. Por que nós vamos estudar o caso francês? Porque toda a estrutura de governo foi maior na França. Então, embora a França tenha feito a sua centralização mais tarde, foi lá que essa centralização atingiu o seu auge e o país se tornou um modelo de absolutismo. Então, depois que ele conseguiu organizar toda essa centralização, a França serviu de modelo. Então, os outros países, Portugal, Espanha, Áustria, Inglaterra, Holanda, tal, começou a copiar esse modelo francês. E que modelo que é esse? Este modelo aqui, ó. Para centralizar o poder, né, ou seja, para governar um território muito grande, no caso da França, ele é um país grande, ele é um dos maiores países que tem na Europa, né? França, Alemanha, a Rússia nem conta, né, porque ela é gigante, mas a França, a Alemanha, a Espanha são, acho, os maiores países que tem na Europa. Então, governar um território tão grande o rei precisava contar com o apoio de alguns órgãos, de alguns funcionários. A gente já tinha visto que o rei ele conseguiu fazer com que o Estado tivesse funcionários remunerados. E agora, com funcionários que recebiam um salário, esses funcionários trabalhavam diretamente para o rei, obedeciam às ordens do rei. O que esse rei fez? Ele criou mecanismos com conselhos e ministérios que trabalhavam em nome do rei e que governavam junto com o rei, aconselhando o rei e tudo mais. Então, os conselhos serviam basicamente para aconselhar mesmo, né, o rei, tomar as decisões, e os ministérios tomavam conta de setores para o rei. Como é hoje, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, Ministério da Saúde e assim por diante. Esses funcionários, eles eram espalhados pelo país, né, pelo Estado, e exerciam o poder em nome do rei. Então, como o rei não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele tinha os funcionários, esses funcionários estavam em todos os lugares, mandavam as notícias para o rei tomava as decisões e mandava essas notícias de volta, tá? Que organismos que esses franceses criaram para ajudar a organizar esse governo e administrar melhor? Primeiro, os intendentes, que eram funcionários que representavam o rei em cada província. Que são províncias? Províncias são os estados. Então, igual hoje o Brasil ele é dividido em estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Bahia. Na época, a França ela era dividida por províncias. Acho eu que até hoje a França é dividida por províncias, o Canadá é províncias, a Argentina é províncias, então, mas ela tem a função do Estado. O Brasil também, na época da colônia, do Império, também eram províncias. Essas províncias eram iguais às do Estado, igual hoje tem um Estado, e tinha lá um intendente, que é como se fosse o governador do Estado. Governava de acordo com as leis do país, né? E reportavam do mesmo jeito que o governador reporta para o presidente alguns problemas e pede ajuda e tudo mais, na França acontecia a mesma coisa, tá? A diferença é que o Estado, ele é autônomo, né? Então, por exemplo, o Estado de São Paulo, ele segue as leis do país, mas ele toma as decisões sozinho, né? Todos os estados do Brasil fazem isso, que é característica da República. As províncias, não.
As províncias, o governador, ele pede auxílio para o rei ou para o presidente, para o governante, e aí eles tomam decisões juntas, tá? Foram feitos os estados gerais. Prestem bastante atenção no que é o estado geral, porque vocês vão rever isso lá no 8º ano. O 8º ano é um ano muito importante. Dentro da história, é o mais importante, porque ele vai concluir todo o assunto do 6º e do 7º e ele vai ser a base para o 9º. Então, o 8º ano é um ano muito importante para vocês. Talvez, de tudo que vocês vão estudar, o 8º ano é o mais importante. E vocês vão aprender, vocês vão rever os estados gerais, o que foram os estados gerais. Então, o que foram esses estados gerais? Foram assembleias, uma assembleia nacional que integrava nobreza, igreja e o 3º estado. Eu fiz um boxzinho aqui. Não é aqui. É aqui. Aqui, ó. O 1º estado é a igreja, o clero. O 2º estado é a nobreza. O 3º estado é o povo. Que povo é esse? Voltando para cá. Burgueses, tanto ricos quanto pobres, tá? Porque tinha burguesia rica, que era a alta burguesia, a baixa burguesia, que eram os mais pobres. Tinha camponeses, os agricultores que trabalhavam no campo, e trabalhadores urbanos pobres, que faziam todas as funções dentro da cidade, trabalhavam no comércio, mas eles não eram donos. O burguês, ele é o dono da loja. O funcionário, ele é um trabalhador pobre, tá? Que recebe saláriozinho e tudo mais. Trabalhava na limpeza das ruas, como cozinheiros, enfim, fazia todo o serviço da cidade, ok? Eles eram o 3º estado. Era um tipo de assembleia que quase nunca era convocada, sempre que era convocada tinha problemas, tá? Mas quando ela era convocada, eram representantes de cada um desses membros que iam lá para tomar as decisões, ok? Ela foi criada para que todos fossem ouvidos, né? Que todos os problemas fossem resolvidos. Na prática, não servia muito para isso, né? Porque era sempre 2 votos contra 1. Mas a ideia era que todos fossem ouvidos. Havia o Conselho do Estado, que era composto por 4 membros, ministros de Estado, que assessoravam reis em questões mais relevantes. Então, eram 4 pessoas, 4 homens, que ficavam com o rei diariamente e auxiliava eles em todas as decisões que ele tinha que tomar. Tá? O Conselho de Despachos, que eram ministros responsáveis pela administração interna do reino. Despachos são as ordens do governo, tá? São decisões que o governo toma, quando ele despacha, as pessoas têm que colocar isso em prática. O Conselho da Fazenda, que eram ministros responsáveis pelas finanças. Quando vocês ouvem na televisão falando do ministro da Fazenda, eu nem lembro o nome dele agora. Nossa, fugiu o nome do ministro da Fazenda. É o ministro responsável pelo dinheiro que o governo tem, tá bom? Então, não é sobre fazendas, com vaquinhas e boizinhos, não. É sobre dinheiro. Dinheiro é fazenda, na verdade, tá? Então, ele é a pessoa que toma conta do dinheiro, que sabe quanto que entrou de impostos, quanto que pode gastar, quanto que não pode, quanto que o país está devendo, quanto que ele tem que receber, assim por diante. E o rei, que tem todo o poder nas mãos, e ele governa por meio de decretos, tá? Por que ele faz isso? O rei, ele não faz leis, tá? Não é uma função do rei. O rei, ele é um executivo, tá? A gente está falando de governo absolutista, porque o governo absolutista, ele concentra todo o poder nas mãos dele. Porém, hoje, vocês vão estudar isso ano que vem, final do século XVII, século XVIII, vai ter uma tripartição de poder, vai dividir em 3 partes o poder. Então, nós vamos ter o poder legislativo, que faz a lei, o executivo, que executa, e o judiciário, que julga a lei. O rei, ele é um executivo, como o presidente, então ele não faz as leis, ele só executa essa lei que já está pronta. No absolutismo, ele vai governar por meio de decretos, então o rei vai acabar fazendo as leis também. Ele vai ter direito de intervir na justiça, ele vai nomear esses ministros, hoje também. Hoje, o presidente, por exemplo, não pode intervir na justiça, porque são poderes separados, diferentes. Ele nomeia ministros, ele compõe os conselhos e os intendentes, que eles escolhem. Hoje, por exemplo, o governador, ele é eleito pelo povo, não é escolhido pelo presidente, tá?
E existiam outros conselhos que podiam ter uma duração temporária. Por exemplo, um conselho de guerra só era formado quando a França estava em guerra, né? Quando o país estava em guerra. Conselho da Marinha só existia em países que têm saída para o mar. Se o país não tem saída para o mar, não tem porque ele tem um conselho de marinha. Um conselho de comércio e assim por diante. Na outra sala, eles me perguntaram se esse rei era bom, né? Se o Luís XIV ele foi um rei bom. O Luís XIV foi o rei responsável por fazer com que a França se tornasse uma superpotência na época. Porque ele vai governar na época da colonização, então ele vai vir para a América, ele vai colonizar o Canadá, uma parte dos Estados Unidos, as ilhas do Caribe, que são francesas, a Guiana francesa, que é aqui do ladinho do Brasil e tal. Então, ele vai ter colônias e vai fazer comércio no mundo inteiro. Isso vai trazer muita riqueza para a França vai ficar muito rica por causa disso. Mas uma coisa que vocês têm que entender é que nessa época, eles não estavam muito preocupados com os pobres. Então, não havia políticas voltadas para pobres. Muito raro tinha um rei que fazia isso. Então, assim, não tinha ministro da educação, ministro da saúde, ministro da cultura, esses ministérios que servem para fazer com que a população tenha acesso à educação, cultura e saúde e segurança, por exemplo. Então, não tinha essas preocupações muito com a camada mais pobre. Então, por um lado, foi um rei bom, porque fez com que a França se tornasse uma superpotência, mas, ao mesmo tempo, boa parte da população foi deixada de lado. Isso vocês vão ver que é uma prática comum em todos os reinados dessa época, certo? Como eu falei para vocês, essa estrutura de poder na França foi feita de forma mais tarde e esse modelo aqui, ó, serviu de inspiração para outros países. Então, os países começaram a copiar. E aí, a gente vai ter, então, essa figura que é o Luís XIV. O Luís XIV vocês já conhecem, que é esse cara aqui. A gente já estudou ele, né? Que centralizou todo o poder na mão dele e foi chamado, então, de Rei Sol. A gente vai entender por que ele é chamado de Rei Sol, mas vocês já podem ir imaginando o porquê, né? Imagina a importância que o Sol tem nas nossas vidas para viver mesmo, para ter vida no planeta. Então, imagina que ele se chamava de Rei Sol, ele usava roupas cheias de coisas douradas, tal, com raios solares saindo, porque ele se considerava mesmo o Rei Sol. Não só isso, ele vai ter uma expressão em francês que vai falar: o Estado sou eu, porque ele não vai diferenciar o que é país de governante. Hoje, a gente entende que são instâncias separadas. O governante é uma coisa, o país é outra coisa. Tanto que o país ele funciona sem o governante. Tanto que a gente troca de governantes a cada 4 anos, a cada 8 anos, não sei, mas o governante é trocado. E o Estado continua funcionando, o país continua funcionando, certo? O governante fica doente e entra um vice. Ele continua funcionando normalmente, né? Na época, não. Na época, o Luís XIV, né, que não era nada humilde, ele falava: eu sou o Estado. O Estado sou eu. Ok? A gente vai ver melhor isso aí. Por que que era um rei chamado Sol? Né? A gente tem uma imagem dele aqui, que é muito parecida com aquela outra, né? Só que esse aqui ele já está bem mais velho. E a gente vê os mesmos símbolos reais, né? O tecido, a cor vermelha, com bastante dourado, a roupa dele toda branca, o manto, né? Essa parte azul com a flor de lis, que eu já tinha falado para vocês. Na outra imagem, essa flor de lis ela ficou meio apagadinha, não dava para enxergar, que eu falei que parecia aquelas ponteiras de portão. É isso mesmo, é uma flor de lis, é um símbolo real. O salto alto, que eu falei que o Luís XIV usava muito, a espada, a coroa, o cetro, o manto de arminho, né? A peruca, tudo isso como um símbolo real, isso fica muito evidente. O trono, né? O próprio trono, todo dourado e tudo mais. O rei exercia o poder de fato, era ele quem exercia esse poder quase sem limites nenhum. Essa é a primeira pergunta. Tá? A primeira pergunta da atividade da página 14, que é a última que nós vamos ver, fala assim: o que caracterizava o Luís XIV como um rei absolutista? Isso aqui, ó.
Ele que baixava as leis, a justiça ficava sob o seu comando, ele cobrava os impostos, administrava um reino, nomeava funcionários, então era tudo função dele. Aqui também está a resposta, ó, daquela pergunta. Tem todo o poder na mão, governa por meio de decretos, tem o direito de intervir na justiça, nomeia ministros, conselhos, intendentes, ele que toma todas as decisões, tá? Por isso que ele fala, o Estado sou eu, ele toma todas as decisões. Só que, às vezes, nem sempre ele podia fazer isso, né? Porque ele tinha que equilibrar as disputas de poder. Ele tinha 3 grupos disputando o poder na França. Que grupo que era esse? Cadê? Deixa eu ver. Não vai aparecer. Ah, vai. O primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, o terceiro estado, que era o povo. Então, todos esses queriam privilégios, queriam alguma coisa do rei. E então, o rei ele tinha que equilibrar essas disputas. Então, muitas vezes, ele tinha que nomear uma pessoa da igreja para um cargo, às vezes ele nomeava um nobre, às vezes ele nomeava um burguês para fazer alguma coisa, para tentar equilibrar isso. Uma coisa que vocês têm que entender é que essa sociedade ela era estamental. O que significa uma sociedade estamental? Ela não tem mobilidade. Ela é muito parecida com a sociedade feudal. Nossa sociedade ela é de classes, então ela tem mobilidade. Posso ficar rico ou ficar pobre a qualquer momento. Na sociedade estamental, não. Ela é de nascimento. Então, a pessoa nasce rica e morre rica, nasce pobre e morre pobre. Ela é de nascimento porque se a pessoa nasce nobre, ela vai morrer nobre. Nobreza não se perde. Tá? Então, ela pode até perder dinheiro, mas a nobreza ela não perde. Nunca. Tanto que o príncipe Harry lá, que abriu mão dos serviços reais, ele não é mais chamado de príncipe, né? Nem de duque, mas ele jamais perde o título. Ao momento que ele quiser voltar, a rainha já falou, ele volta a ser duque, ele volta a ter os privilégios normais, porque isso não perde, ele é do sangue dele, ele nunca vai perder isso, tá? Esses privilégios eles vão vir desde a época feudal, então esses nobres que estão aí eram nobres lá do feudo, eles tinham essa nobreza, foi passando de pai para filho, porque é hereditário, e na Idade Moderna eles vão continuar nobres. Enquanto que a burguesia, ela só tem dinheiro. Então, ela não tem privilégios, ela tem só o dinheiro. Essa burguesia vai ganhar alguns privilégiozinhos aqui, ó, de ministros, alguns cargos de funcionários públicos e tudo mais, o rei faz isso para ganhar um pouco a confiança desses burgueses e evitar revoltas, como vai acontecer o ano que vem que vocês vão estudar, né? Vai chegar um momento que a burguesia vai perceber que todo esse apoio do rei não está mais valendo a pena. Então, ele vai parar de apoiar o rei e vai derrubar o rei. Várias revoltas burguesas que vão derrubar o rei do final do século XVII até o século XX, ok? E aqui, por que ele era chamado de Rei Sol? Então, eu já falei para vocês imaginarem que a importância que o Sol tem e que todos dependem do Sol para viver, ok? Então, isso já era um bom começo para a gente entender o Rei Sol. Segundo, o Sol está lá parado no centro, né? E tem vários planetas, vários astros girando ao redor do Sol, em órbita com o Sol. Eles não podem sair dessa órbita, porque senão eles não sobrevivem. O planeta deixa de existir se ele estiver fora da órbita do Sol. Então, cada um lá dentro da sua órbita fica girando ali em torno do Sol. Então, essa era a ideia do rei. O rei está ali, ele é o Sol, e a gente tem vários astros, várias nobrezas gravitando ao redor do rei. Tá? Por isso que ele era chamado de Rei Sol, nada humilde ele, porque todos estavam ali sempre perto dele. Como que essas pessoas ficavam ali perto deles? Porque a corte se reunia em Versalhes. Depois tem as imagens de Versalhes, eu vou pegar na internet algumas informações para vocês entenderem o tamanho que era isso. Essa vida no Palácio de Versalhes, que foi o grande símbolo do absolutismo no mundo todo, né? Ele foi construído, na verdade ele era uma propriedade rural, de nobres rural,
que foi sendo adaptada e foi ampliada, aumentada e foram reformando para se tornar o Palácio do Rei, tá? Servia de rituais, de cenário para diversos rituais, por exemplo, cerimônias públicas. Você já deve ter visto, aí a gente pode falar um pouquinho da Disney. Festas, banquetes, momentos em que o rei recebia a nobreza, às vezes até atendia a população mais pobre, onde o rei recebia os presentes que normalmente as pessoas mandavam para o rei, então as pessoas iam lá pedir favores e levavam um presente para o rei. Todas essas cerimônias sempre marcadas por inúmeras regras de etiqueta. A corte francesa criou essas regras de etiqueta, eu acho que eu já tinha falado isso na aula passada, as regras de se comportar na mesa, regras de fazer reverência, regras de roupas, tudo isso foi criado na corte francesa para diferenciar a nobreza do povão. Elaborados rituais de comportamento eram seguidos à risca. Então, eu vou pegar um exemplo que vocês já devem ter visto. O balé. O balé foi criado nesse momento. Uma dança extremamente difícil, técnica e bonita. O balé ele foi criado para atender a corte. Então, a corte dançava o balé. Não era um grupo que era bailarinos ali que entretinha o rei. Não. Era a própria corte que dançava o balé e depois dali saiu os balés para serem apresentados nos teatros. Se vocês assistiram filmes, assim, principalmente da Disney, filmes que tem reis e princesas e tudo mais, eles são chamados para dançar e todo mundo dança do mesmo jeito. Aí a gente fala assim, nossa, você acha que eles combinavam? Todos tinham que saber dançar daquele jeito. Então, tinha a corte francesa com a coreografia francesa. Se a pessoa fosse para uma outra corte, era outro tipo de dança, outro tipo de música, com outro tipo de coreografia. E todos tinham que aprender a dançar. Se não soubesse dançar, já sofria ali um preconceito de não conseguir fazer as coisas direito, podia até ser excluído socialmente. Então, todas essas regras de etiqueta, todos esses rituais, a forma como andar, a forma como se vestir, do que falar, de como comer, tudo isso foi criado na corte francesa e depois copiado também nas outras cortes. Eu acho que eu até já falei para vocês dos talheres, não existiam talheres, né? O talher foi criado por uma princesa que ela casou-se com o rei de um outro, ela casou com o herdeiro de um trono, então ela era de um país, foi para o outro, e no enxoval que ela levou um garfo. Era um garfinho bem simplesinho. E ela só comia com aquele garfo porque ela não colocava a mão na comida. Tá? E todo mundo ridicularizava ela. E ela falou assim, não, eu sou uma rainha, eu não posso sujar minhas mãos. Eu vou ser uma rainha. Eu tenho que estar com as mãos livres para cumprimentar as pessoas, para pegar os objetos. Eu não posso estar com a mão suja. E ela criou, então, o hábito de usar garfo e faca. Tá? Porque antes não existia, só existia o talher de servir, mas as pessoas colocavam a comida no prato e comiam tudo com a mão. E a partir dela, todo mundo começou a copiar. Nossa, se a rainha não põe a mão na comida, quem sou eu para colocar? Eu não vou pôr também. E aí todo mundo começou a usar talher e isso se popularizou. Se não fosse essa rainha, até hoje a gente ia estar comendo com a mão, né? Porque não ia se usar garfo e faca. Então, são regras, são etiquetas que foram sendo criadas na corte francesa e depois copiadas em todos os lugares e que diferencia aquele que é nobre, aquele que tem acesso a essas regras e aquele que não tem, tá? Curvar-se ao rei e obter os seus favores era necessário para a manutenção do prestígio. Então, estar fora de Versalhes significava perda de relevância. Versalhes era enorme e os nobres viviam em Versalhes, certo? Por causa disso, depois eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu procurar aqui. Por causa disso, todo mundo queria viver em Versalhes próximo ao rei. Então, toda vez que acontecia alguma coisa que o rei não gostava, ele mandava aquele nobre para fora de Versalhes. Ele não perdia os privilégios, ele não perdia o título de nobreza, mas ele ia morar longe. E isso acabava sendo ruim, socialmente e politicamente, vocês vão entender. Tá? No século XVII vai ter uma mudança aqui, porque na Idade Média o nobre ele era um senhor de terras que tinha que cuidar das suas terras. O nobre ele era um
soldado, ele era um guerreiro, ele ia para a guerra, disputar territórios e tudo mais. A partir do século XVII, criou-se a ideia do nobre como um ser culto, onde dominar o comportamento, as regras de comportamento de etiqueta era nobreza e não ir para a guerra. Porque agora o rei, ele tem um exército pago. Ele não precisa mais ir para a guerra. Ele tem pessoas que vão para a guerra para ele. Então, essa espada aqui era só um símbolo. Muitas vezes esse rei não sabia lutar, mas ele sabia estratégia de guerra. Ele estudava para isso. Então, o rei era um ser culto. O nobre era um culto. Por que que o rei cria isso? Porque na Idade Média era muito difícil o rei tomar o poder de volta, porque todos os nobres tinham um exército particular. Então, qualquer um podia se voltar contra o rei e o rei perdeu o seu prestígio. Na Idade Moderna, o que esse rei faz? Ele coloca que não é legal pegarem armas, irem para a guerra, fazer uma guerra. Não é uma coisa legal. Legal é você ser culto, é você ser inteligente, você ser um estrategista, você entender de política. Deixa que a guerra, os soldados se preocupam. Então, esses nobres foram perdendo o poder do exército, perdendo o poder da guerra. Esse poder passou tudo para o rei. O rei podia governar, que ninguém ia se opor, porque ninguém ia ter exército para matar o rei, para se opor contra o rei. Certo? A corte, então, passou a ser um instrumento do Estado absolutista. A corte passou a ser aquilo que o rei manipula para se manter no poder. É com essas regras, é com essa etiqueta, com todas as normas e regras que o rei manipula os nobres a favor dele, certo? Como o rei acaba se tornando extremamente rico, todo mundo precisava desses privilégios do rei, que eu já vou falar daqui a pouquinho para vocês. Aqui, de novo, Luís XIV levou ao limite o Estado absolutista de mandar e desmandar. Ele falava que... ele chamava de o ofício de ser rei, como se ser rei fosse uma profissão. Ele concentrou todos os poderes na mão dele e ele fala, então, o Estado sou eu. Ele era o Estado. Como se o Estado não funcionasse sem ele. Funcionou, porque depois que ele morreu, o filho dele herdou. E aqui a gente tem o Palácio de Versalhes, né? Aqui a gente tem algumas fotos para vocês poderem entender a grandiosidade que é esse palácio gigante. É um dos maiores do mundo. Aqui sim a gente tem uma diferença. Tá? Do castelo para o palácio. Eu sempre falava para vocês, o castelo lá medieval, ele é escuro, sujo, ele é um forte militar, paredes grossas, não tem conforto, não tem nada. Tá? A Disney mentiu. O que a Disney mostra são palácios. O palácio, sim, não é fortificado. Se vocês olharem assim, aqui ó, a vista da capela, né? Mas se vocês olharem aqui o palácio, ele é bonito, tem toda uma arquitetura bonita, com estátuas. Aqui é a Sala dos Espelhos, é a sala mais famosa do Palácio de Versalhes, porque ela é enorme e ela é linda. Então dá para ver assim, o uso das janelas, dos vidros, castiçais, como chama esses negócios assim? Candelabros, estátuas, tudo isso provavelmente é tudo feito com pó de ouro. O teto, né? Essa nave central aqui, toda desenhada, ornamentada, o piso brilhando. Então, assim, é tudo muito luxuoso. Aqui a gente tem um corredor que vai para a Capela Real. Aí ela já não tem tantos detalhes, porque é mais da igreja. Mas aqui são os portões da capela. Olha o nível do portão. Aqui é a flor de lis que eu falei que tem nos portõezinhos, né? E aí, eu pesquisei na internet para vocês entenderem o tamanho que é esse negócio. Esse palácio, ele era uma moradia uma moradia rural, assim, que eles passavam. Ele é próximo a Paris, mas não é tão próximo. E ele fica isolado, né? Ele é muito distante de tudo. Então, o rei podia ficar ali de boa sem nem ver um pobre na rua, tá? Porque é muito distante de tudo. Ele tem 2.153 janelas. Então, imagina o tamanho que é esse palácio. Ele tem 67 escadas, 352 chaminés e tem 700 quartos. É por isso que a corte morava lá com o rei.
Porque tinha 700 quartos, dava para morar muita gente e sobrava espaço, certo? 1.250 lareiras e 700 hectares de parque. Aqui são os jardins de Versalhes no outono. Toda essa região que vocês conseguem enxergar na imagem é parque. Então, eles estão assim, isolados de tudo. Tudo acontecia ali em Versalhes, eles nem viam a população, eles não viam pobre, eles não conheciam, na verdade, a França. Quem conhecia eram os funcionários que viajavam e moravam em outros lugares. Por isso que viver em Versalhes era muito importante, tá? Porque aqui ele tinha todos os privilégios que uma pessoa poderia ter. Primeiro, o privilégio era viver às custas do rei. O rei pagava tudo. Então, aqui eles viviam, era a França que pagava todas as contas e eles viviam de boa. Tá? Segundo privilégio, nobre não paga impostos. Então, por que era importante viver na corte, ser da corte, ser um nobre? Porque ele gastava dinheiro com banquetes, com festas, com roupas, com joias e não pagava impostos. Quem pagava imposto era o terceiro estado. Burguesia, pobre, camponês, esses pagavam impostos, os outros não pagavam impostos. Tá? Então, ser nobre era ter privilégios. Por que morar em Versalhes? Porque se o nobre morava aqui dentro do Palácio de Versalhes, ele encontrava o rei quase todo dia. Nem sempre, tá? Porque o palácio é gigante, nem sempre ele via o rei. Mas, se ele está próximo do rei, ele pode pedir coisas para o rei. Então, o rei podia dar de presente joias, podia dar presente vestidos. Tem um filme muito bom que vocês podem assistir para entender isso, que é o Maria Antonieta. Eu não sei se ele é apropriado para a idade de vocês, mas anotem aí que um dia vocês podem assistir. Maria Antonieta conta a história do rei Luís XVI, é o neto do Luís XIV. Com a Maria Antonieta um pouco antes da Revolução Francesa, que é quando eles perdem todo o poder. Mas esse filme, ele mostra como é viver na corte, porque a Maria Antonieta ela era uma austríaca que foi casar com um rei francês, então ela saiu da Áustria e foi viver na França. E ela acha tudo muito estranho. Ela acha, porque a corte austríaca era diferente da corte francesa. E aí vocês veem, assim, o luxo que era e como que era ser nobre. Que o rei ele nem se trocava sozinho, ele abria os braços assim, vinha alguém e colocava as roupas nele, colocava a luva, colocava a peruca, tudo, ele nem encostava, o rei não fazia nada. E assim, estar próximo do rei era poder aconselhar o rei, ganhar presentes do rei, por isso que viver em Versalhes era importante, certo? Respostinhas das perguntas de vocês. Essa que eu já falei para vocês, né? O que caracteriza ele como um rei absolutista? Eu vou mandar, tá? A correção para vocês. Centralizar a administração do reino, controlar a burocracia, elaborar leis, escolher os funcionários, controlar nobres, cobrar impostos, aplicar a justiça. Tudo isso faz dele um rei absolutista. Como que ele se relaciona com cada estamento, ou seja, com cada pessoa? Aqui fala que o clero e a nobreza ficava ali em torno do rei para manter os seus privilégios e o rei concedia alguns privilégios, alguns ministérios para a burguesia, tá? Por que ele era considerado o rei sol? Porque todo mundo precisa do sol e tudo se organizava e orbitava ao redor ali do rei. E por último aqui, ele pede para que vocês observem as imagens e relacionem ao conceito do absolutismo. Então, vocês podem falar, por exemplo, a existência de salões, tudo muito luxuoso, tudo muito requintado, muitas alas, muitos corredores, tem uma igreja dentro do próprio palácio, tudo muito grande, né? Tudo muito gigante, os portões enormes, tudo muito ostentando muito luxo, ok? Mas eu vou mandar essa correção para vocês. Vou interromper o compartilhamento. Tenho algumas mãozinhas levantadas. Primeiro, Ana Caroline. Abriu. Abriu. Pode falar, Ana. Ué? Eu abri, ela fechou? Pode falar, Ana.
Ô, Sora, lembra aquela hora que você colocou o primeiro estado clero, segundo estado nobreza, aí o terceiro estado eu não peguei. É o Qual povo. que é? Povo. Povo? Reúne Obrigada. todo mundo. Povo pode ser rico quanto pobre nessa situação, tá bom? Mas é povo. Mais alguma coisa? Não, era só isso, obrigada. Então, João. Não, Ana Luísa. Tô na ordem aqui. Pode falar, Ana Luísa. Ô, Sora, você falou que Versalhes era o quê? Versalhes é uma propriedade perto de Paris. Ela não é em Paris, ela é próxima a Paris. Ah, tá. E era a moradia do rei, e onde o rei governava e tomava todas as decisões. Ah, tá. Obrigada. Na verdade, assim, Versalhes ele é tão grande, ele tem tanta coisa lá dentro. Por exemplo, a Maria Antonieta, essa que eu falei, ela tinha uma casa só dela dentro da propriedade de Versalhes, só que fora do palácio, onde ela fingia que ela era camponesa. Então, quando ela ia para essa casa, como se fosse de férias, assim, ela ia para essa casa, ela não precisava usar as joias, aquele monte de roupa, peruca, aí ela usava umas roupas mais simples, porque ela às vezes se cansava de tudo aquilo e ela ia... Só que é dentro da própria propriedade, então é um lugar tão grande que tem casas, assim, das pessoas fora, absurdo, assim. Casas de funcionários do rei, né, que tomava conta do palácio, cozinheiros, faxineiros, as amas, né, que cuidavam das crianças, tudo. É um lugar imensamente grande, tá? E recebe, assim, milhões de turistas todos os anos. Provavelmente para entrar lá tem que pagar uma taxinha. E é com esse dinheiro que o governo francês consegue manter o lugar, porque ele é enorme e ele tem um custo, porque é antigo, então tudo tem que ser limpo de uma certa maneira, né? Tem que estar sempre tudo muito limpo, tudo muito arrumado. Então deve dar um custo muito grande, porque não é fácil esses lugares, de manter esses lugares é muito difícil, certo? Mais alguma pergunta, Ana? Não. Então eu vou abrir para o João. Ô, Vou falar, Sora, João. eu tenho Oi. bastante dúvida. Eu posso fazer em ordem? Pode. Qual que é a diferença do castelo e do palácio? O castelo, ele é uma fortificação militar. Ele serve para proteger a população de guerra. Então, ele não é para ser confortável. Tanto que eles nem tinham dinheiro para eles ser confortável. Ele tinha paredes grossas, torres, portão para não entrar ninguém. Como eles não tinham dinheiro, na época não tinha nem vidro, então ele é um lugar mais escuro, frio. Então, se o senhor, dono do castelo lá, né, o rei ou o senhor feudal, tivesse um pouquinho condição, eles tinham umas tapeçarias que deixava tapeçaria aquelas que colocam na parede, assim, para não ser tão frio. Mas não tinha móveis, assim, requintados, não tinha nenhum requinte lá dentro, nenhum luxo. Muito parecido com o da Valente, o Castelo da Valente. A hora que vocês assistem, vocês vão ver que é tudo muito simples. Ele é um castelo medieval mesmo. O palácio, ele já é uma moradia. Ele não serve mais como uma proteção militar. Tanto que a gente vai ter palácios no mundo inteiro. E se vocês pegarem, por exemplo, o Palácio de Buckingham, que é na Inglaterra, ele foi bombardeado durante a Segunda Guerra. Mas ele é de luxo, né? Oi? Ele tem bastante luxo, né? E aí sim, porque ele foi construído numa época que os reis tinham muito dinheiro, então ele vai ter mais luxo, mais conforto até, com móveis, com cama, com colchão, com cobertor, com lençol, cortinas. Você mostrou, tipo, bem grande, era um palácio, né? Muito grande, tipo, bem grande mesmo, não era? Sim, tem palácios que são menorzinhos, tá? E tem palácios que são gigantescos. Também de uma cidade. É isso. Esse de Versalhes é enorme. O de Buckingham é enorme, que é na Inglaterra. O de São Petersburgo, na Rússia, é imensamente grande, gigante o negócio. Porque morava muita gente lá dentro.
E a gente tem palácios que são menores. Se vocês forem no Brasil aqui, por exemplo, a gente tem o Palácio da Boa Vista, no Rio de Janeiro, que era a moradia de Dom Pedro e tudo mais. Ele é grande, mas ele não é tão grande. O Palácio Imperial de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro também, que a família real vivia, ele é grande, mas não é tão grande quanto esses da Europa. Você respondeu uma pergunta que eu ia fazer a pergunta de qual era o lugar que a população ficava, que você falou que tinha um estoque de comida quando tinha guerra. Mas, pelo visto, é o castelo, né? É o castelo. Tá. A última dúvida é em qual dos lugares o rei mais ficava? Como assim? Tipo, naquela época, o rei mais ficava no castelo ou no palácio? Qual época? Na Idade Moderna que nós estamos estudando? Não Sim. existe mais, o castelo não é mais usado. Não, desculpa, na Idade Média. Na Idade Média não tem palácio. Não? Não. Não Nossa, tem todo esse luxo. Então, na Idade Média, só castelo. O rei ficava no castelo. Tá? E os senhores feudais também tinham seus castelos, ficavam lá, cada um no seu castelo. Na Idade Moderna, que é onde nós estamos estudando, aí o rei fica no palácio. O castelo, ele até tinha nobres que ainda moravam em castelo. Aos poucos, esses castelos, eles foram, como os nobres começaram a ter dinheiro, esses castelos foram se renovando e foram... Vários desenhos falam que os castelos são, tipo, muito luxuosos na Disney. Então, hoje, tem nobres que ainda moram em castelos, nesses castelos medievais, os que não são abertos à visitação, que não são turísticos. Aí eles foram melhorando. Se vocês pegarem na apostila, vocês vão ver que o palácio tem luz elétrica agora. Ele não tinha antes, porque no século XVII não tinha luz elétrica quando ele foi usado, era vela. Hoje ele tem. Então, hoje, o que o governo fez? Por causa de turista e tudo mais, eles fizeram luz elétrica. O castelo é a mesma coisa. Então, o castelo, hoje, ele tem algumas modernidades e alguns confortos, porque hoje ele é aberto a turismo, ou ele serve de moradia para famílias nobres ainda, então eles fazem uma reforma que dá para viver lá dentro de forma confortável, tá? Mas na época, não. Na época, o castelo era horrível. Só isso, Sora. E aí, o palácio da Disney é o que a gente assiste mesmo, da Bela e a Fera. Ontem eu assisti Cinderela, eu estava preparando a aula, eu falei, vou assistir Cinderela porque mostra isso. Aí tem o baile da Cinderela, aquele palácio enorme, gigante, cheio de lustres. No Cinderela que eu assisti, eles estão acendendo as velas dos lustres e dos candelabros, e eles gritam assim, levanta o candelabro. Aí eles puxam a corda, porque eles abaixam, colocam todas as velas, aí eles puxam com a corda tal para subir. E o baile mesmo, todo mundo dançando, a valsa. Eu fico imaginando, se apagasse as velas do bagulho, ferrou, né? Ia ter que... Ferrou tudo, porque daí não tem luz. Por isso que tinham muitos, né? Pega o de Versalhes aqui, ó. Olha quantos. Tem um em cada centímetro. Um monte, assim. Era para isso mesmo. E que hoje é luz elétrica, né? Certo? Mais alguma dúvida? Sara está com dúvida. Sara está com a mão levantada. Ô, Sora, então, na verdade, era mais pra mim falar mesmo que então a Disney é uma farsa, só a Valente que é verdadeira, né? Sim, quando eles falam de castelos da Disney, é bem assim. Mas, ó, vamos lá. A Cinderela e a Bela e a Fera, elas já são desse período que a gente está estudando. A Cinderela é bem mais tarde até, quase no finalzinho da nobreza. Agora, aqui é medieval mesmo. A Valente. A Branca de Neve. A Valente é medieval. E a Branca de Neve também. E se vocês prestarem atenção, na Branca de Neve, o castelo não tem muito luxo. Não, o quarto dela é bem simples. Ele é bem simples mesmo, porque não tem tanto luxo. Deixa eu ver se tem outra. É que a maioria não tem princesa desses medievais, que eu até falei para vocês. É os três porquinhos. Rapunzel, Sora. Oi? O castelo da Rapunzel.
Rapunzel, eu acho que ela é medieval também. Aquilo é Mas um como ela vive castelo? na torre, né? Eu chamo aquilo de torre. Então, a torre também não tem Tá com relação à presa, João. muito luxo. Mas vocês pegam, por exemplo, Frozen. Frozen eles fazem comércio, né? A todo momento, Frozen tem comércio com outros lugares. Se já tem comércio, não é a Idade Média. Então, eles já estão na Idade Moderna. Por isso, o Palácio da Frozen é todo luxuoso. Eles têm quadros na parede, a cama, já tem um outro luxo. Então, são detalhezinhos, às vezes, que a gente percebe que não é mais Idade Média, e sim a Idade Moderna. O da Cinderela é muito interessante, porque no conto original, o pai dela é um burguês, ele é um mercador, ele faz comércio, tanto que ele sai para fazer comércio e volta com presentes, né? Ele morre numa dessas viagens. A madrasta que casa com ele, ela é nobre. É por isso que ela é convidada para ir no baile e fala que a Cinderela não pode ir, porque ela é nobre. Só que ela é falida, porque a nobreza vai falir. E um jeito que a nobreza tem de continuar tendo dinheiro é casando com um burguês. Então, você casa um nobre com um burguês, esse burguês ganha um título de nobreza e esse nobre ganha dinheiro. Então, vai ter muito casamento assim, no final da Idade Moderna ali, quase na Idade já contemporânea, de falência. É um filme que mostra isso, mostra o nobre já falindo. E ela fala, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho. Ela começa a vender as coisas, né, do castelo e tal. Porque se você prestar atenção na maioria dos filmes, o poder real ele vai acabando. No meio ele acaba, que é o problema. Aí eles solucionam, aí volta o poder. Volta aí fica o problema. Exatamente. Provavelmente esses contos, eles acontecem no meio... são escritos ou são criados no meio dessas revoltas que vão ter, e o rei perdendo o poder, e depois chega alguém que salva o reino. Sempre vai ser assim. E às vezes era uma esperança que eles tinham. Doutora, sabe acho que é Jasmine? Nossa, Eu acho que é. certeza. Eu tinha até esquecido agora. Do Aladim, a Jasmine do sabe? Aladim. Isso. Então, dele é bem luxuoso, né? Deles são bem... lá eles já estão na Arábia e ali é um luxo Ela imenso. é bem luxo, sempre né? foi cheio de ouro, cheio de cor. Isso é próprio do islamismo, que lá a coisa mais importante era o ouro. Então as mulheres elas tinham muitas joias, usavam muita maquiagem. Isso já é outro lugar. E na Índia também. O Aladim é da Índia, não. Tem alguém que é da Índia, algum desenho que é na Índia, que também mostra todo esse esplendor. Índia e Arábia, o que mais vai ter é ouro, porque o ouro para eles é uma coisa muito importante. Eu tenho que encerrar. Beijos para vocês. Tchau, Qualquer dúvida, agenda Edu, certo? E até semana que vem. Tchau, Sora. Tchau, tchau.